03, 47 da madrugada de 22 de junho de 1941. A fronteira leste da Polônia, agora território soviético, 12 quilômetros ao sul de Lviv. Temperatura de 18 graus Celsius, céu nublado com umidade de 72%, terreno plano interrompido por vales rasos de 200 a 300 metros de largura, coberto por trigo alto a 2 metros. O ar carrega o cheiro de terra úmida e fumaça distante de motores a diesel. Ivan Petrovich Kuznetsov, 29 anos, cabo do Exército Vermelho, designado como atirador de elite na 6ª Divisão de Infantaria. 2 anos de serviço, 18 meses na linha de frente da Guerra de Inverno contra a Finlândia, onde acumulou 47 confirmações de abates a distâncias médias de 400 metros. Altura de 1,75 metro, peso de 72 quilos, estado físico deteriorado por desnutrição crônica. Perda de 8 quilos nos últimos 3 meses, mãos calejadas com tremores leves de fadiga, visão corrigida por cicatrizes de estilhaço no olho esquerdo. Ele carrega o rifle Mosin Nagant M91-30, calibre 7, 62 por 54 milímetros, peso de 3 quilos, alcance efetivo de 800 metros, com luneta PU de 3, 5x magnificação. Munição: 60 cartuchos de ponta pontiaguda, carregados em 5 clipes de 5 cada. Uniforme de algodão cinza, botas de couro rachadas, sem capacete, apenas um chapéu de feltro para camuflagem. Kuznetsov ajoelha-se atrás de um monte de terra a 50 metros da estrada principal, o trigo roçando suas coxas. Seus olhos estão fechados. Não por medo, mas por cálculo. A visão periférica, treinada em exercícios noturnos de 12 horas diárias durante 6 meses na Academia de Moscou, permite mapear o terreno, a estrada de cascalho a 30 metros à direita, o riacho de 4 metros de largura a 120 metros à frente, o bosque de pinheiros a 600 metros além. Ele respira devagar, inspiração de 4 segundos, expiração de 6. O pulso acelera para 92 batimentos por minuto. O inimigo avança. A 03, 52, o ronco de 18 tanques Panzer III ecoa a 2 quilômetros de distância. Cada tanque pesa 7 toneladas, motor Maybach de 300 cavalos, blindagem frontal de 50 milímetros, canhão KVLK 37 L45 de 50 milímetros, disparando projéteis perfurantes a 800 metros por segundo, acompanhados por 450 soldados da 17ª Panzer Division da Wehrmacht, armados com rifles Karabiner 98K, calibre 7,92 por 57 milímetros, e submetralhadoras MP40, 32 cartuchos por carregador. Os alemães marcham em colunas de 50 homens, intervalos de 3 metros, velocidade de 4 km por hora. Kuznetsov ouve os passos. 200 botas batendo no cascalho, murmúrios em alemão a 40 decibéis. Ele posiciona o rifle, ombro esquerdo contra o monte, cano elevado em 2 graus para compensar o vento de 5 km por hora do noroeste. Olhos ainda fechados, memória muscular. O gatilho requer 5 quilos de pressão, recuo de 12 joules. Alvo primário, o oficial de vanguarda a 320 metros, silhueta de 8 metros de altura, capacete Stahlhelm. Kuznetsov calcula, tempo de voo da bala, 42 segundos, desvio por gravidade 15 centímetros, por vento 8 centímetros à esquerda, dedo no gatilho. Pressão gradual, disparo a 03, 54, 03. O estampido ecoa a 140 decibéis, dissipando-se em 2 segundos. A bala atinge o oficial no pescoço, 7 centímetros abaixo da orelha direita. Morte instantânea por hemorragia arterial. O corpo cai 7 metros para frente, rolando 2 metros no cascalho. Os alemães param. 450 homens congelam por 3 segundos. Confusão, gritos em alemão. Sniper, Deckung. Volume de 85 decibéis. 2 soldados disparam carabiner a 180 metros. Balas errando por 4 metros à esquerda, cravando no trigo.
Kuznetsov não se move. Recarrega, clipe inserido em 4 segundos, câmara engatilhada. Olhos fechados. Próximo alvo. Sargento a 280 metros carregando MP-40. Respiração. 4 in, 6 out. Cálculo. Elevação do cano em 8 graus. Disparo a 0354 12. Impacto no peito, perfuração de 18 centímetros, colapso pulmonar. O sargento cai de joelhos, arma disparando involuntariamente 7 tiros, matando um companheiro a 2 metros de distância por ricochete. Agora, 3 baixas alemãs em 9 segundos. A coluna se dispersa. 200 homens mergulham para o trigo, 150 para o riacho. Os tanques aceleram a 15 km por hora, canhões girando em busca de origem. Às 03:55, os primeiros contra-ataques. Uma metralhadora MG-34 montada em um tanque abre fogo a 400 metros. Cadência de 900 tiros por minuto, calibre 7, 92 milímetros, alcance de 200 metros. Balas ceifam o trigo em um raio de 10 metros ao redor de Kuznetsov, levantando terra a 30 centímetros de sua posição. Ele rasteja 5 metros para a esquerda, demorando 12 segundos, joelhos afundando 8 centímetros na lama úmida. O terreno, agora aliado hostil, suga suas botas, reduzindo velocidade em 40%. Olhos abrem por 2 segundos para recalibrar. Novo monte a 7 metros. Fecha novamente. Escalada. Os tanques param a 800 metros, disparando obuses de 75 milímetros. Cada projétil explode em raio de 20 metros. Fragmentos de 2 a 5 gramas voando a 1,00 metros por segundo. Um obus cai a 45 metros. Cratera de 5 metros de diâmetro. Pressão de onda de 0,8 bar. Kuznetsov sente o solo tremer, orelhas zumbindo a 90 decibéis. Ele mira o artilheiro exposto no tanque líder. Distância 750 metros. Vento ajustado em 0,2 graus. Disparo a 03:56:01. Bala penetra o ombro, fraturando o húmero. O artilheiro cai para dentro do tanque, interrompendo o fogo por 18 segundos. Os alemães adaptam. Um pelotão de 40 homens avança pelo trigo, intervalos de 5 metros. Granadas de mão, Stillhand Granate prontas, raio de letalidade 15 metros. Kuznetsov ouve os sussurros. 25 metros de distância, respiração coletiva de 60 homens acelerada. Ele se posiciona de bruços, rifle apoiado em cotovelo, ângulo de 15 graus. 4 disparos em 22 segundos. 2 acertos no peito, 1 na cabeça, 1 no abdômen. Baixas. 4 confirmadas, mais 2 por pânico. Soldados atirando uns nos outros a 3 metros. O pelotão recua 50 metros, deixando 12 feridos gemendo. Volume de 70 decibéis. A 03:58, a pressão aumenta. Aviões Messerschmitt Bf-109 sobrevoam a 3,00 metros. Bombas de 50 quilos caindo em padrão de 100 metros. Explosões sincronizadas. 5 impactos, cobrindo 400 metros quadrados. Kuznetsov rola 8 metros para uma vala de 1 metro de profundidade. Terra caindo sobre suas costas, 2 quilos de solo. Seu rifle entope com poeira. 15 segundos para limpar o mecanismo, usando saliva para lubrificar. Olhos fechados durante o processo, contando respirações para manter o pulso em 98 batimentos. O inimigo comete erro. Os tanques avançam sem infantaria de cobertura, intervalos de 20 metros. Kuznetsov calcula. Tanque a 500 metros, motor exposto. Disparo no radiador. Bala perfura 10 milímetros de aço. Vapor jorra a 120 graus Celsius, imobilizando o veículo em 45 segundos. Tripulação abandona. 4 homens, 2 abatidos a 300 metros. Agora, 12 baixas totais em 11 minutos. A adaptação alemã surge. Artilharia de 105 milímetros a 5 quilômetros, salvos de 3 projéteis a cada 20 segundos. O terreno vira inferno, vales fumegantes. Trigo em chamas cobrindo 200 metros. Kuznetsov persiste. Uma rotina de 200 horas de tiro cego em treinamentos siberianos o define.
Não habilidade mística, mas repetição estatística, taxa de acerto de 68% em simulações. Ele é uma anomalia. Um homem contra 450, silêncio contra o caos de 500 disparos inimigos por minuto. A incerteza cresce. Relatórios de rádio soviéticos contraditórios. Inimigo em 2 quilômetros versus avanço total. Paranoia no ar, alimentada pela névoa de fumaça, reduzindo visibilidade a 150 metros. Para quem acompanha essas narrativas táticas da Frente Oriental, inscreva-se no canal para mais análises detalhadas de anomalias militares. A caça começa. Um destacamento de 80 homens, com cães pastores alemães farejando a 10 km por hora, converge para o vale. Kuznetsov ouve os latidos a 400 metros ecoando no trigo. Seus olhos se fecham mais uma vez. A 04, 02, os latidos dos cães pastores alemães intensificam-se a 350 metros, frequência de 120 decibéis, misturados aos comandos sussurrados de 80 soldados da Wehrmacht. Cada cão pesa 35 quilos, treinados para farejar suor humano a 500 metros em condições de umidade acima de 70%. Velocidade de rastreamento de 8 km por hora no trigo alto. O destacamento avança em formação de leque, intervalos de 4 metros entre os homens, rifles Karabiner 98K, engatilhados, baionetas fixadas com comprimento de 25 centímetros. Os oficiais coordenam por rádio portáteis Fuji-5, alcance de 2 km, transmitindo posições a cada 30 segundos. Ziel in Tal, Hunde auf Spur. Kuznetsov permanece de bruços na vala de 1 metro de profundidade, comprimento de 3 metros, solo argiloso, retendo 15 centímetros de água lamacenta. Suas botas afundam 5 centímetros a cada movimento mínimo, reduzindo mobilidade em 25%. Ele respira em ciclos de 3 segundos de inspiração e 5 de expiração, pulso estabilizado em 95 batimentos por minuto após 18 respirações controladas. O Mosin Nagant repousa a 20 centímetros de sua mão direita, cano limpo de poeira residual, 56 cartuchos restantes em 4 clipes completos e um parcial de 6. Olhos fechados, visão periférica mapeando sons. Latidos a 300 metros agora, a passos de 80 pares de botas aproximando-se a 5 km por hora. O trigo partindo com estalos de 40 decibéis. Ele calcula o primeiro movimento. Distância ao cão líder, 280 metros, estimada pelo eco dos latidos e pelo faro acelerado, indicado por ganidos agudos a cada 4 segundos. Posicionamento. Rola 2 metros para a borda da vala. Joelhos pressionando o solo a 8 centímetros de profundidade. Rifle elevado em ângulo de 1 grau para compensar o declive de 2% do terreno. Gatilho ajustado, pressão de 3 quilos, recuo antecipado em 11 joules. Disparo às 04, 03, 14. A bala de 62 milímetros viaja 38 segundos, impactando o pescoço do cão a 7 centímetros da traqueia. O animal cai, latido, cortado em 5 segundos, corpo rolando 1 metro no trigo, liberando 2 litros de sangue em 10 segundos. Reação imediata. Os cães param por 2 segundos, farejadores recuando 5 metros por instinto. Os soldados gritam, Feuer, Sniper in Graben, volume de 90 decibéis, disparando 12 rajadas de MP-40 a 250 metros, cadência de 500 tiros por minuto, balas perfurando o trigo a 3 metros de Kuznetsov, levantando fragmentos de solo de 2 gramas cada. Confusão alastra. 2 cães atacam sombras falsas, mordendo uniformes de companheiros, causando 3 ferimentos leves por mordidas de 4 centímetros de profundidade. O destacamento hesita, intervalos ampliando para 6 metros, erro tático de 20% na coesão. Kuznetsov recarrega em 8 segundos, clipe deslizando com fricção de 5 quilos. Próximo alvo. Condutor do cão secundário, a 260 metros, silhueta de 7 metros detectada pelo clique da coleira metálica. Respiração,
3 in, 5 out. Cano ajustado, 0, 1 grau para vento residual de 4 km por hora. Disparo às 04, 03, 22. Impacto no ombro esquerdo, fratura de clavícula, o homem solta a guia, cão fugindo 15 metros para o riacho. Baixas, 1 morto, 2 feridos em 8 segundos. Os alemães adaptam parcialmente. Pelotão divide em 2 grupos de 40, um flanqueando pelo norte a 8 km por hora, outro pelo sul, granadas de fragmentação preparadas, raio de 12 metros. O terreno intervém. Chuva fina inicia às 04, precipitação de 2 milímetros por hora, umidade subindo para 78%, tornando o solo escorregadio com coeficiente de fricção reduzido em 30%. Kuznetsov sente a água infiltrando o uniforme, peso adicional de 0, 8 kg em 2 minutos, mãos escorregadias exigindo ajuste de 1 segundo no gatilho. Ele rasteja 4 metros para uma elevação de 0,3 metro, demorando 15 segundos, joelhos raspando 2 centímetros de pele, sangramento mínimo de 5 mililitros. Olhos abrem por 5 segundos para confirmar posição do flanco norte. 32 homens a 200 metros, cães latindo erraticamente. Escalada. O grupo norte lança 3 granadas Steel Hand Granate a 04, 45, arremessos a 25 metros de alcance, fusos de 4, 5 segundos. Explosões em raio de 10 metros cada, fragmentos de 1 a 3 gramas, impactando o trigo a 8 metros de Kuznetsov. Um estilhaço de 2 gramas roçando sua bota esquerda, perfuração de 0,5 centímetros sem dano vascular. Ele responde com 2 disparos em sequência de 5 segundos. Primeiro acerta um atirador de MP-40 no peito, perfuração de 20 centímetros, colapso imediato. Segundo erra por 12 centímetros à direita devido à chuva no cano, bala desviando 15 graus. Ajuste. Limpa o cano com manga em 4 segundos, usando saliva misturada à chuva. Os alemães cometem erro plausível. O flanco sul avança sem cobertura de fumaça. 38 homens expostos a 180 metros, velocidade de 3 km por hora. Relatórios de rádio contraditórios chegam aos oficiais. Sniper Allein versus Mehrere Schützen, gerando hesitação de 12 segundos na coordenação. Kuznetsov explora. Posiciona rifle em bipé improvisado de terra compactada, altura de 15 centímetros. 3 disparos às 04, 05, 10, intervalos de 4 segundos, acertos no abdômen, coxa femoral e cabeça. Baixas, 3 confirmadas, mais 1 por infecção hemorrágica em ferido anterior. O flanco sul recua 30 metros, deixando 5 corpos, gemidos a 65 decibéis misturados à chuva. Às 04, 06, a adaptação inimiga se consolida. Reforços de 60 homens da reserva chegam a 1 quilômetro, transportados por caminhões Opel Blitz de 3 toneladas, motor de 80 cavalos, parando a 500 metros para desembarque em 20 segundos. Total agora, 140 soldados no perímetro, cães reduzidos a 4 unidades operacionais. Eles formam uma rede de busca, intervalos de 3 metros, lanternas de 50 lumens varrendo o trigo a 150 metros. Kuznetsov ouve o motor diesel a 400 metros, vibração de 60 Hz no solo. Paranoia infiltra. Seus próprios sentidos falham momentaneamente. Um estalo de galho falso a 10 metros, elevando o pulso para 102 batimentos. Suor misturando-se à chuva, apesar da temperatura caindo para 16 graus Celsius. Ele persiste na rotina. 900 horas de treinamento em condições adversas na taiga siberiana, simulando chuva e lama com taxa de acerto de 62% em alvos móveis. Anomalia estatística. Um atirador isolado contra 140. Simplicidade do Mosin Nagant de 4. 3 quilos contra o aparato de 1. 200 quilos por homem em equipamento. Disparo a 04. 06, 28. Mira o motorista do Opel exposto. Distância 450 metros. Bala impactando o para-brisa de 10 milímetros. Fragmentando o vidro e perfurando o pescoço.
Veículo para, derrapando 5 metros na lama, bloqueando a estrada secundária. Os reforços desembarcam em desordem. 15 homens pisoteando o trigo sem formação, erro de 25% na dispersão. Contra-ataque. Metralhadoras MG-42, montadas nos caminhões, abrem fogo a 350 metros. Cadência de 200 tiros por minuto. Calibre 7, 92 milímetros. Rastro de balas, cortando 12 metros ao redor da vala. Kuznetsov mergulha 4 metros mais fundo, terra desabando 1 quilo sobre suas costas, orelha zumbindo a 95 decibéis por 8 segundos. Ele contra-ataca, 2 disparos no artilheiro da MG-42. Primeiro erra por deflexão de chuva no cano, segundo acerta o braço, fratura exposta de 8 centímetros, interrompendo o fogo por 25 segundos. Baixas totais. 20 em 24 minutos desde o primeiro tiro. A pressão evolui. Os alemães introduzem nova tática. Drones primitivos de reconhecimento. Balões amarrados com rádios a 100 metros de altitude, transmitindo posições a 1 quilômetro. Um balão paira a 200 metros. Corda de 50 metros balançando na chuva. Kuznetsov calcula. Vento de 6 quilômetros por hora agora. Desvio de 10 centímetros. Disparo às 04, 07, 15. Bala cortando a corda a 5 centímetros do nó. Balão caindo 80 metros, esmagando 2 soldados no impacto, ossos fraturados em 12 pontos. Adaptação inimiga. Retirada dos balões restantes, mas avanço de 50 homens com escudos improvisados de chapas de metal de 5 milímetros. Largura de 1 metro cada, velocidade reduzida a 5 km por hora. Incerteza constante. Rádio soviético crepita com reforços em 3 km versus linha rompida. Visibilidade caindo para 100 metros na névoa de fumaça e chuva. Kuznetsov fecha os olhos, contando 24 respirações, pulso em 99 batimentos. O trigo, agora encharcado, suga seus movimentos, cada rastejo de 2 metros custando 10 segundos. Ele é o silêncio no caos. 800 disparos inimigos por minuto contra seus 21 tiros precisos. A caça se fecha, mas o vale ainda guarda sombras. A 0408, a formação alemã de 50 homens com escudos de chapas de metal de 5 milímetros avança a 5 km por hora pelo vale encharcado, intervalos de 2 metros entre os escudos, largura total cobrindo 25 metros de frente. Cada placa pesa 8 quilos, soldada de sucata de veículos, protegendo o torso superior contra calibre 7, 62 milímetros a distâncias abaixo de 300 metros, mas vulnerável nas laterais e pernas inferiores. Atrás, 30 soldados de apoio carregam MP-40, carregadores de 32 cartuchos a 80% de capacidade e granadas de fragmentação adicionais, 12 por homem. Os cães restantes, 3 unidades de 32 quilos cada, farejam a 150 metros, focinhos a 10 centímetros do solo, detectando traços de suor diluído na chuva. Comandos por rádio, Schild voraus, Schützen hinter, transmitidos a 5 kW, coordenando o avanço em ondas de 10 segundos. Kuznetsov permanece na vala. Profundidade agora de 1 metro com a chuva acumulando 20 centímetros de água. Temperatura da água a 14 graus Celsius, infiltrando suas botas e causando contração muscular de 5% nos dedos. Ele respira em ciclos de 2, 5 segundos de inspiração e 4, 5 de expiração. Pulso em 100 batimentos por minuto. Estabilizado por 22 repetições mentais de sequências de tiro treinadas. Em 500 horas na Academia de Leningrado. O Mosin Nagant, 3 quilos molhados, repousa a 15 centímetros da mão direita. 53 cartuchos restantes. Umidade no cano reduzindo precisão em 8% sem limpeza. Olhos fechados, ele mapeia pela acústica. Passos chapinhando a 120 metros. 50 pares de botas produzindo
800 impactos por minuto no solo lamacento, ecoando a 35 decibéis. Latidos intermitentes a 100 metros, frequência de 110 decibéis. Cálculo inicial. Alvo prioritário, o flanco esquerdo da formação, onde o escudo revela uma perna de 0,9 metro de exposição a 110 metros. Posicionamento. Eleva o rifle 0,8 grau para declive de 5%. Apoio no cotovelo direito afundado 6 centímetros na lama. Gatilho. Pressão gradual de 2,4 kg. Disparo a 0,4, 0,8, 32. Bala viaja 0,22 segundos, impactando a coxa femoral a 12 centímetros acima do joelho, perfurando artéria de 4 milímetros de diâmetro. O soldado cai em 1,8 segundos. Hemorragia de 300 mililitros por minuto, escudo tombando e expondo o homem atrás. Gritos: Getroffen! Man down! Volume de 92 decibéis, formação hesitando por 4 segundos. Reação inimiga, confusão inicial, 2 escudos colidindo, ampliando brecha de 3 metros no centro. 4 soldados disparam MP-40 às cegas a 105 metros, rajadas de 15 tiros cada. Cadência de 500 por minuto, balas desviando 2 a 5 metros no trigo encharcado. Uma cravando 1 centímetro no monte de terra a 7 metros de Kuznetsov. Erro plausível. Pânico leva a fogo amigo. 3 balas atingindo a perna de um companheiro a 5 metros. Fratura de tíbia sem intenção. Os cães avançam descoordenados, um mordendo o tornozelo de um soldado caído, profundidade de 3 centímetros, distraindo o grupo por 7 segundos. Kuznetsov recarrega. Clipe inserido em 3, 2 segundos, fricção aumentada pela umidade em 15%. Próximo alvo, brecha central, sargento coordenando por rádio a 95 metros, silhueta detectada pelo clique do microfone a cada 5 segundos. Respiração, 2, 5 in, 4, 5 out. Cano ajustado, 0, 3 grau para vento de 5 km por hora. Disparo a 04, 08, 41. Impacto no antebraço direito, fraturando rádio e ulna. Rádio portátil caindo na lama, interrompendo transmissão por 12 segundos. Baixas, 2 confirmadas. 3 feridos em 9 segundos totais. A formação adapta. Escudos se sobrepõem em 80%. Velocidade reduzida para 1 km por hora. Mas o erro persiste. Cães latindo para ecos falsos a 20 metros, desperdiçando 10 segundos. O terreno hostil intervém. A chuva intensifica para 4 milímetros por hora a 0,4. 0,9. Visibilidade caindo para 80 metros. Névoa de umidade relativa a 82%, obscurecendo sons periféricos em 20%. Kuznetsov rasteja 3 metros para a direita, demorando 18 segundos. Água na vala subindo para 25 centímetros, peso do uniforme agora em 1 quilos adicionais. Fadiga muscular elevando tremores nas mãos para 0,2 milímetros de amplitude. Olhos abrem por 1 segundo para recalibrar. Formação a 85 metros, cães a 60 metros. Fecha novamente. Memória muscular de 800 simulações em chuva simulada, mantendo taxa de acerto em 59%. Escalada. O grupo lança 6 granadas a 04, 09, 15, arremessos de 18 metros, fusos de 4 segundos. Explosões em raios de 11 metros cada. Fragmentos de 5 gramas voando a 900 metros por segundo. Uma cratera de 0,8 metro formando 4 metros da vala. Solo desabando, 0,5 kg sobre as pernas de Kuznetsov. Pressão de 0,6 bar no peito. Ele sente o impacto. Costela esquerda, dolorida, sem fratura, mas respiração interrompida por 3 segundos. Pulso subindo para 108 batimentos. Resposta. 2 disparos em 6 segundos. Primeiro, acerta um cão a 55 metros, crânio perfurado em 5 centímetros, animal caindo e rolando 2 metros. Segundo, atinge a perna exposta de um escudeiro a 80 metros, hemorragia tibial de 150 mililitros.
A formação para recuando 10 metros em desordem, intervalos ampliando para 4 metros, erro de coesão em 30%. A 0410, adaptação inimiga consolida. Reforços de artilharia leve chegam. 2 peças, PAC 36 de 37 milímetros, rebocadas por caminhões a 800 metros, calibre perfurante de 685 metros por segundo, alcance de 200 metros efetivo contra infantaria. Elas se posicionam em 5 minutos, canos elevados em 15 graus, disparando 6 projéteis perfurantes a intervalos de 8 segundos. Impactos. Balas de 0,68 kg cravando no solo a 40 metros de Kuznetsov. Crateras de 0,4 metro. Vibração de 50 Hz no terreno. Confusão. Um projétil ricocheteia em escudo alemão a 70 metros, ferindo 2 homens no flanco. Profundidade de 4 centímetros cada. Relatórios de rádio. Sniper positioniert, Packfeuern, mas coordenadas erradas por 15 metros devido à névoa, salvos caindo 20 metros à esquerda. Kuznetsov explora o erro. Posiciona-se de lado na vala, rifle apoiado em raiz exposta de 10 centímetros, ângulo de 2 graus. Disparo às 04, 10, 28. Mira o artilheiro da PAC 36 líder a 650 metros. Bala ajustada por vento e chuva, tempo de voo 0,85 segundos. Impacto no ombro, deslocamento de escápula, peça silenciada por 22 segundos. Segundo disparo em 4 segundos. Acerta o carregador adjacente no peito, perfuração de 16 centímetros, colapso imediato. Baixas. 4 em 1 minuto, totalizando 24 desde o início. Os alemães cometem falha humana. Pânico no canhão leva à sobrecarga. Projétil explodindo no cano, ferindo 3 tripulantes com estilhaços de 3 gramas, raio de 5 metros. Evolução do conflito. O destacamento agora totaliza 160 homens, dividindo em 3 frentes, 50 com escudos no centro, 60 flanqueando pelo norte via riacho de 4 metros, 50 pelo sul no trigo, cães reduzidos a 2. Velocidade média, 2 km por hora, lanternas de 40 lumens agora usadas, varrendo 50 metros à frente. Kuznetsov ouve o avanço multifacetado. Chapinhar no riacho a 90 decibéis a 120 metros norte. Passos no sul a 130 metros. 80 decibéis. Paranoia cresce. Sons contraditórios. Um estalo de galho a 8 metros elevando alerta falso. Pulso para 105 batimentos por 10 segundos. Rádio soviético crepita com caça em 1 km versus isolado sem apoio. Falta de dados alimentando dúvida em 40% da percepção. Ele persiste na rotina, prática de 100 horas em flanqueamentos simulados na estepe ucraniana. Repetição estatística elevando acertos em formações múltiplas para 55%. Anomalia. Um indivíduo de 72 quilos contra 160 equipados com 2 toneladas totais de armamento. Silêncio de 21 disparos contra 2. 200 tiros inimigos por minuto. Disparo a 04, 11, 12. Flanco norte, soldado no riacho a 110 metros. Impacto na virilha, hemorragia de 250 mililitros. Homem afundando 0,3 metro na água. Resposta inimiga. Granadas no riacho explodem. Onda de pressão de 0,4/15 metros, mas falha em localizá-lo. A pressão aumenta. Vales fumegantes com trigo queimando 150 metros ao sul. Fumaça reduzindo oxigênio em 5%. O cerco se fecha, mas sombras persistem no caos. A 0412, o flanco norte alemão, 60 homens no riacho de 4 metros de largura e 0,6 metros de profundidade, avança a 2 km por hora, água chapinhando a 95 decibéis, rifles Karabiner 98K erguidos acima da cabeça para evitar umidade nos mecanismos, calibre 7, 92 milímetros com 5 cartuchos no pente. A correnteza, agora de 0,3 metros por segundo devido à chuva acumulada, desequilibra 3 soldados. Intervalos ampliando para 3, 5 metros, erro de formação em 15%. Atrás,
Os 2 cães restantes farejam à margem, narizes a 5 centímetros da superfície, detectando odores diluídos a 80 metros. No sul, 50 homens no trigo encharcado, chapas de metal abandonadas por peso excessivo de 8 quilos cada na lama, agora armados apenas com MP40 e baionetas. Velocidade de 0,9 km por hora, passos afundando 7 centímetros no solo. Centro, 50 com escudos restantes, 12 unidades operacionais, sobrepostos em 85%, mas fadiga muscular, reduzindo a aderência em 20% após 25 minutos de marcha. Kuznetsov, na vala com 28 centímetros de água agora, temperatura corporal caindo para 35,8 graus Celsius, hipotermia incipiente elevando tremores para 0,3 milímetros nas mãos. Respira em ciclos de 2 segundos de inspiração e 4 de expiração. Pulso em 106 batimentos por minuto, após 28 repetições de contagem mental. O Mosin Nagant, cano com condensação interna reduzindo velocidade inicial da bala em 5%, tem 51 cartuchos restantes, 2 clipes completos e um de 6. Olhos fechados, ele diferencia sons. Chapinhar norte a 105 metros, 60 impactos por segundo na água. Sul a 125 metros, 50 estalos de trigo por minuto. Centro a 70 metros, rangidos de metal a 45 decibéis. Cálculo: priorizar flanco norte, onde a água expõe pernas inferiores a 0,7 metro de altura. Posicionamento: vira o corpo 15 graus para norte, rifle apoiado na borda da vala a 12 centímetros acima da água, ângulo de elevação 0,5 grau para compensar correnteza, desviando alvos em 8 centímetros à direita. Gatilho: pressão de 2 quilos, recuo absorvido pelo ombro esquerdo já dolorido por impacto anterior. Disparo a 0,4, 12, 18, bala de 7, 62 milímetros, viaja 0,25 segundos, impactando a panturrilha de um soldado a 100 metros, perfurando músculo gastrocnêmio de 15 centímetros de profundidade, fratura de fíbula. O homem cai na água, afundando 0,4 metro, gritando a 88 decibéis. Ilfe, bem! Alertando o flanco por 5 segundos. A formação norte hesita, 2 homens resgatando o ferido, intervalos ampliando para 4 metros. Reação imediata. Confusão no riacho, 4 soldados disparam carabiner a 95 metros. Rajadas de 3 tiros cada. Cadência de 10 por minuto. Balas esplachando 2 metros à esquerda de Kuznetsov, uma fragmentando em 4 pedaços de 1 grama na água. Erro. Pânico causa mergulho excessivo. 2 homens escorregando na correnteza, afogando-se parcialmente por 8 segundos, tossindo 200 mililitros de água cada. Um cão avança pelo riacho, nadando a 1,5 km por hora, latidos a 105 decibéis a 70 metros. Kuznetsov ajusta, recarrega em 3, 5 segundos, clipe úmido escorregando uma vez. Respiração, 2 in, 4 out. Cano elevado 0,2 grau para movimento do cão. Disparo a 0,4, 12, 27. Impacto no crânio, perfuração de 8 centímetros, animal afundando em 2 segundos, corpo boiando 3 metros downstream. Adaptação inimiga. Flanco norte divide em 2 subgrupos de 30, um contornando pela margem esquerda a 0,8 km por hora. Outro centralizando fogo supressivo com MP40, resgatadas dos caminhões, 25 cartuchos por carregador, cadência de 450 tiros por minuto. No sul, os 50 homens lançam sinalizadores de 200 lumens a 150 metros de altitude, iluminando o vale em raios de 40 metros, duração de 45 segundos cada, 3 lançados simultaneamente. Luz revela sombras falsas no trigo, causando hesitação de 6 segundos. 2 soldados atirando em arbustos a 20 metros, desperdiçando 12 cartuchos. Centro avança 5 metros, escudos rangendo, mas um colapso por fadiga.
Placa de 8 quilos tomba, expondo 3 torsos a 65 metros. Escalada. A 0413, os sinalizadores iluminam a vala parcialmente. Sombra de Kuznetsov alongada em 2 metros. Visibilidade para o inimigo em 60%. Ele sente o calor residual das luzes a 50 graus Celsius a 10 metros, suor evaporando apesar da chuva, pulso subindo para 110 batimentos. Rasteja 5 metros para o sul da vala, demorando 12 segundos, água espirrando 0,2 litro, joelhos com abrasões de 3 milímetros de profundidade, agora infectadas por lama bacteriana. Olhos abrem por 0,8 segundo para mapear luz. Flanco sul a 110 metros, 48 homens visíveis. Fecha. Memória de 700 horas, em treinamentos noturnos, com sinalizadores, mantendo precisão em 52%. Contra-ataque sul. 15 homens disparam sob a luz. Carabinieri em rajadas de 4 tiros, balas cravando 5 metros ao redor da vala, uma ricocheteando em pedra a 4 metros, fragmento de 0,5 grama raspando o braço direito de Kuznetsov, corte de 1 centímetro sem sangramento significativo. Ele responde, posiciona rifle em ângulo de 2 grau, alvo no atirador mais exposto a 105 metros, silhueta de 6 metros destacada pela luz. Disparo a 04, 13, 15. Impacto no pescoço. Hemorragia carotídea de 400 mililitros por minuto. Corpo caindo e apagando o sinalizador adjacente ao rolar 5 metro. Baixas. 1 confirmado. 2 feridos por pânico no sul em 7 segundos. Os sinalizadores restantes duram 38 segundos, mas o erro persiste. Luz atrai fogo amigo do centro, 3 balas atingindo escudos a 20 metros, perfurações superficiais de 2 milímetros. AS 04. 14. Evolução tática alemã. O flanco norte usa o riacho para cobertura, 28 homens restantes avançando rastejando a 0,5 km por hora, profundidade de água reduzindo ruído para 70 decibéis, mas expondo costas à hipotermia em 10% mais rápido. Reforços de 40 homens chegam do leste, a 800 metros iniciais, em formação de coluna de 8, intervalos de 5 metros. Armados com fuzis G98 obsoletos resgatados, calibre 7, 92 mm com lunetas ZF4 de 4x, mas munição limitada a 20 cartuchos por homem. Total agora, 178 soldados no perímetro, coordenação por rádio melhorada, transmissores Fuji-5 ajustados para névoa, alcance efetivo de 5 km. No centro, escudos são reforçados com sacos de areia improvisados de 5 quilos cada. Peso total por homem subindo para 12 quilos. Velocidade caindo para 0,7 km por hora. Kuznetsov percebe a pressão. Sons multifacetados. Chapinhar norte a 90 metros. Passos reforços a 600 metros com vibração de 55 Hz no solo. Centro a 60 metros com rangidos ampliados. Incerteza. Rádio soviético relata artilharia inimiga em 4 quilômetros versus reforços soviéticos em 2 quilômetros atrasados. Visibilidade em 70 metros na névoa, paranoia elevando falsos alertas em 25%, um splash de peixe no riacho a 15 metros confundido com granada por 4 segundos, pulso para 112 batimentos. Terreno hostil, chuva para 3 milímetros por hora, mas vales com acúmulo de 0,4 metro de água em pontos baixos, isolando movimentos em 35%. Ele mantém rotina. 950 horas de tiro em ambientes multifrontais na fronteira finlandesa. Repetição, elevando acertos em cerco para 51%. Anomalia, 72 quilos contra 178. Mosin Nagant, de 4, 3 quilos contra 1. 800 quilos totais de equipamento inimigo. Silêncio de 24 disparos contra 2. 500 tiros por minuto. Disparo a 04. 14. 22. Flanco norte rastejante. Cabeça exposta a 85 metros. Impacto frontal no crânio.
Fratura de 6 centímetros, corpo flutuando 4 metros. Resposta: subgrupo norte lança 2 granadas no riacho. Explosões em raios de 9 metros, onda de 0. 3 bar a 20 metros da vala. Solo tremendo por 2 segundos, mas erro de arremesso. Uma granada ricocheteia em raiz, explodindo prematuramente a 5 metros do lançador, ferindo 4 com estilhaços de 2 gramas. Hemorragias superficiais. Escalada final do setor. Reforços de 40 integram o sul, formando 88 homens totais lá, lançando fumaça de granadas NB-39, 20 unidades, cobrindo 300 metros quadrados em 30 segundos. Visibilidade 0 por 2 minutos, mas vento dispersa em 40%, criando bolsões claros. Kuznetsov usa o caos. Rasteja 8 metros sob fumaça, demorando 10 segundos. Inalando partículas, reduzindo respiração em 8%, tosse suprimida por 3 respirações. Disparo a 0415, 05 através de bolsão, acertando oficial de reforços a 120 metros, impacto no peito, perfuração de 22 centímetros, colapso interrompendo ordem de avanço. Baixas totais, 28 em 31 minutos. O cerco aperta, fumaça misturando-se à névoa, sombras dançando no vale, mas o trigo ainda oculta o próximo silêncio. A 0416, a fumaça das granadas MB-39 se dispersa parcialmente pelo vento de 7 km por hora, cobrindo 250 metros quadrados no vale, com densidade de 0,4 kg por metro cúbico, reduzindo visibilidade para 40 metros e infiltrando pulmões com partículas de cloreto de zinco a 5% de concentração. Os 88 homens no flanco sul, agora integrados aos reforços, formam uma linha de 30 metros de largura, intervalos de 5 metro, rifles Carabiner 98K e MP-40 apontados para o solo lamacento, munição restante em 65% dos carregadores. 2 oficiais de patente média coordenam por rádios Fuge-5, transmitindo a 2 kW. Sniper bestätigt, Einheit 3, Zingelung, reconhecendo formalmente a ameaça como atirador isolado, violando doutrina de infantaria, que prioriza avanços em massa contra posições fixas. No norte, 28 homens rastejam no riacho, profundidade de água em 0,7 metro, correnteza de 0,4 metro por segundo arrastando detritos de 2 gramas cada, expondo flancos à hipotermia com perda térmica de 1 grau Celsius por minuto. Centro, 48 com escudos restantes, 10 placas operacionais, peso total, por unidade de 11 quilos, avançando a 0,6 km por hora, fadiga elevando erros de sobreposição em 25%. Kuznetsov, encharcado na vala com 30 centímetros de água a 13 graus Celsius, sente contração muscular de 7% nos antebraços, tremores nas mãos atingindo 0,4 milímetro de amplitude, pulso em 108 batimentos por minuto após 30 ciclos de respiração controlada de 8 segundos de inspiração e 8 de expiração. O Mosin Nagant, mecanismo com umidade residual, reduzindo o ciclo de recarga em 10%, tem 49 cartuchos em 3 clipes completos e um parcial de 4. Olhos fechados, ele filtra o caos acústico. Tosses coletivas sul a 100 metros, 88 respirações irregulares a 50 decibéis. Gorgolejos norte a 80 metros, 28 chapinhos por minuto. Rangidos, centro a 55 metros, 48 impactos de metal no solo. Cálculo, explorar bolsão claro na fumaça sul, onde 12 homens se aglomeram por erro de formação, exposição de 0,8 metro por silhueta. Posicionamento, inclina o rifle 1 grau para sul, apoio na borda da vala erodida a 10 centímetros acima da água. Cano limpo com trapo improvisado de manga em 5 segundos. Removendo 2 mililitros de condensação. Gatilho,
Pressão de 1 quilos. Disparo às 04, 16, 45. Bala viaja 28 segundos, impactando o ombro de um atirador aglomerado a 95 metros, fraturando escápula e perfurando o pulmão com hemorragia de 200 mililitros. O homem cai, colidindo com 2 companheiros, ampliando brecha de 2 metros na linha. Gritos: "Shoots! Fall back!" Volume de 94 decibéis, Sul hesitando por 6 segundos. Reação inimiga. Confusão no bolsão, 5 soldados disparam MP-40 a 90 metros, rajadas de 20 tiros cada, cadência de 500 por minuto, balas traçando arcos erráticos na fumaça, uma cravando 3 centímetros na terra a 6 metros de Kuznetsov, fragmentos de 1 grama voando a 50 metros por segundo. Erro plausível. Aglomeração causa fogo amigo, 4 balas atingindo pernas de aliados a 1 metro, fraturas tibiais, superficiais em 2, reduzindo mobilidade sul em 15%. Os oficiais adaptam, ordenam dispersão para intervalos de 2 metros, mas rádio crepita com interferência de umidade, atrasando execução por 8 segundos, salvando 3 homens de exposição prolongada. Kuznetsov recarrega. Clipe inserido em 4 segundos. Fricção de 0,6 kg pela lama. Próximo alvo. Oficial Sul a 88 metros. Detectado pelo tom de comando a 55 decibéis. Respiração 1, 8 in, 3, 8 out. Cano ajustado 0, 4 grau para vento dispersando fumaça. Disparo a 04, 16, 55. Impacto no abdômen, perfuração de 19 centímetros, intestino delgado rompido, oficial curvando-se em 2 segundos. Rádio caindo na água e short-circuitando em 3 segundos. Baixas. 3 confirmadas, 4 feridos em 10 segundos totais. Sul recua a 8 metros. Formação fragmentada em subgrupos de 20 e 68. Erro de coesão em 22%. Terreno hostil. Chuva cessa a 0417. Mas solo saturado cria poças de 2 metros de diâmetro a cada 5 metros, sugando botas em 20% da mobilidade. Kuznetsov rasteja 2 metros norte na vala, demorando 14 segundos. Água espirrando 1 litro. Abrasões no joelho sangrando 8 mililitros agora, expostas à infecção por bactérias anaeróbicas no solo. Olhos abrem por 0,6 segundo para recalibrar. Norte a 75 metros, 26 homens visíveis na margem. Fecha, rotina de 1. 200 horas em fumaça simulada na taiga, elevando acertos para 54% em alvos multifrontais. Escalada norte, 26 rastejadores lançam 3 granadas, Steel Hand Granate, da margem. Arremessos de 12 metros sobre o riacho, fusos de 4 segundos. Explosões em raios de 10 metros, fragmentos de 2 gramas impactando água a 15 metros da vala, onda de pressão de 5 bar elevando spray de 3 metros de altura, um estilhaço de 5 grama raspando o cano do Mosin Nagant, entupindo o extrator por 2 milímetros. Kuznetsov sente vibração no peito, respiração pausada por 2 segundos, pulso para 114 batimentos. Resposta: um disparo em 7 segundos, acertando rastejador exposto a 72 metros, impacto na nuca, fratura cervical, corpo flutuando 5 metros downstream. Norte para, resgatando feridos em 10 segundos, reduzindo o efetivo para 24. A 0418, reconhecimento formal consolida. Quartel-General da 17ª Panzer Division, a 8 quilômetros, recebe relatório via rádio de campo. Einzelner Scharfschütze, 28 quilos bestätigt. Position Tal Sud Lviv, violando estatísticas doutrinárias de 1,50 em emboscadas isoladas. Resposta organizada. Destacamento de elite de 35 caçadores de snipers, treinados em Stalingrado prévia, armados com Karabiner 98K, com lunetas ZF-39 de 4x, alcance de 600 metros, e cães farejadores adicionais de 38 quilos, chegam em 4 minutos por caminhões leves de 2 toneladas, desembarcando a 400 metros.
Total inimigo: 213 homens no perímetro, divididos em rede de 1 quilômetro de raio, intervalos de 1 metro no centro, lanternas de 60 lumens varrendo em padrões de 20 segundos. Centro avança 10 metros, escudos agora com 8 unidades, fadiga causando colapso de 2 por hiperextensão lombar. Kuznetsov houve reforços. Motores a 350 metros, vibração de 65 Hz no solo, latidos de 4 cães novos a 300 metros, frequência de 115 decibéis. Paranoia infiltra. Sons sobrepostos, um gorgolejo no riacho a 12 metros confundido com aproximação. Pulso para 116 batimentos por 7 segundos. Rádio soviético contraditório, caçadores inimigos em 5 quilômetros versus linha segura, segure posição. Em pauta de dados elevando dúvida em 45%. Ele ajusta. Limpa extrator com haste de 15 centímetros em 6 segundos, usando saliva diluída, restaurando ciclo em 95%. Evolução. Caçadores de elite flanqueiam oeste. 35 homens em pares de 2, intervalos de 3 metros, um com luneta varrendo vala a 250 metros, detecção óptica em 70%, apesar da névoa residual. Sul integra 20 caçadores, lançando fumaça adicional de 15 granadas, mas vento de 8 km por hora dispersa em 50%, criando visibilidade intermitente. Kuznetsov calcula, alvo prioritário, cão elite a 280 metros, pelo eco acelerado. Posicionamento: vira 20 graus oeste, rifle em ângulo de 1,5 grau. Disparo a 04, 18, 42. Bala impacta pescoço do cão, hemorragia jugular de 350 mililitros. Animal caindo e expondo o condutor a 275 metros. Segundo disparo em 5 segundos. Acerta condutor no joelho, fratura patela, imobilizando par por 15 segundos. Reação: elite hesita, lunetas focando errado por 4 segundos na fumaça. 2 pares disparam a 260 metros, balas com luneta errando por 8 centímetros devido a tremores de fadiga pós-viagem. Erro: um caçador tropeça em poça, rifle descarregando acidentalmente matando o companheiro a 2 metros por tiro no flanco, perfuração de 14 centímetros. Adaptação: rede aperta, centro a 45 metros, sul a 80 metros, norte a 65 metros. Fogo supressivo coordenado de 0 tiros por minuto total. Kuznetsov rasteja 5 metros sob cobertura, demorando 9 segundos, inalando fumaça reduzindo oxigênio em 7%, tosse suprimida, a 0,4. 19. Tentativa de eliminação organizada. Caçadores lançam 10 granadas de fumaça e fragmentação simultâneas, cobrindo vala em 150 metros quadrados. Explosões em sequência de 5 segundos, raios de 12 metros cada. Fragmentos de 5 gramas perfurando o ar a 850 metros por segundo. Uma explode a 8 metros, cratera de 1 metro, pressão de 0, 7 bar jogando 2 kg de terra sobre Kuznetsov. Costela direita trincada sem perfuração. Dor aguda, pausando respiração por 4 segundos. Pulso para 120 batimentos. Ele responde. 3 disparos em 12 segundos através da fumaça, guiado por sons. Primeiro, caçador sul a 75 metros. Impacto no peito. Colapso pulmonar. Segundo, luneta norte a 60 metros. Fratura orbital. Terceiro, escudeiro centro a 40 metros, hemorragia femoral. Baixas. 5 confirmadas. 6 feridos em 1 minuto. Total 33 em 35 minutos. Falha parcial. Rede de caçadores perde coesão. 3 pares recuam 20 metros por pânico. Intervalos ampliando para 4 metros. Violando doutrina de cerco que exige 95% de fechamento em 10 minutos contra snipers. Relatórios de rádio. Verlust Steigen, Sniper, 1 kill bar. Hesitação elevando o tempo de resposta em 18 segundos. Kuznetsov persiste. 400 horas de treinamento em cercos na guerra de inverno, taxa de acerto em fumaça de 49% por repetição estatística. Anomalia. Um homem de 72 quilos,
Visão periférica contra 213 equipados com 500 quilos de armamento. Silêncio de 28 disparos contra 3. 00 tiros inimigos por minuto. O vale treme com artilharia distante, fumaça densa ocultando o próximo eco. Mas o cerco falha em 30%, sombras alongadas na névoa. A 0420, a artilharia distante da 17ª Panzer Division intensifica, canhões de 105 mm a 6 km, disparando salvos de 4 projéteis a cada 15 segundos, calibre de 102 mm. Velocidade de saída de 895 metros por segundo. Impactos criando crateras de 2 metros de diâmetro em intervalos de 50 metros no vale. Cada explosão libera 5 kg de fragmentos. Pressão de onda de 2 bar a 10 metros. Solo tremendo com frequência de 70 Hz. Fumaça residual da névoa misturando-se à poeira de 3 kg por metro cúbico. Os 213 homens no perímetro pausam por 5 segundos cada salva. Intervalos ampliando para 5 metros em média. Coesão reduzida em 35% pela vibração. No centro, 46 escudeiros restantes avançam a 5 km por hora. 8 placas de metal operacionais, agora rachadas em 2 milímetros de espessura, peso total por homem de 10 quilos, causando fadiga lombar em 40% dos soldados. Norte, 24 rastejadores no riacho, profundidade de 0,8 metro, correnteza de 0,5 metro por segundo, arrastando 2 feridos 4 metros downstream, hemorragias expostas à infecção por água contaminada com 10% de sedimentos bacterianos. Sul, 85 homens dispersos em subgrupos de 20 a 30, fumaça dispersa revelando bolsões de 20 metros de visibilidade intermitente, lanternas de 50 lumens varrendo padrões erráticos, desperdiçando 15% da bateria em 2 minutos. Kuznetsov, semi-enterrado na vala, com 32 centímetros de água a 12 graus Celsius, registra hipotermia avançada, com temperatura corporal em 5 graus Celsius, tremores nas mãos de 5 milímetros de amplitude interferindo no gatilho em 12% da precisão, pulso em 110 batimentos por minuto, após 32 ciclos de respiração de 5 segundos de inspiração e 5 de expiração. O Mosin Nagant, extrator restaurado mais cano com corrosão incipiente de 0,1 milímetro, tem 46 cartuchos restantes em 3 clipes completos. Olhos fechados, ele decifra o caos. Explosões a 30 metros norte, eco de 100 decibéis. Passo sul a 95 metros, 85 impactos por minuto no solo saturado. Vibração centro a 50 metros, 46 rangidos de metal a 40 decibéis. Cálculo. Priorizar centro, onde fadiga expõe flancos inferiores a 6 metros de altura em brechas de 5 metro. Posicionamento. Rola 8 metros para o lado esquerdo da vala, demorando 8 segundos. Água subindo para o peito e adicionando 2 kg de resistência hidrodinâmica. Joelhos com infecções superficiais, sangrando 10 mililitros. Rifle elevado, 2 grau para declive de 2%. Apoio no cotovelo direito afundado, 7 centímetros na lama. Gatilho, pressão de 2 quilos. Disparo a 0420, 12. Bala viaja 18 segundos, impactando a perna exposta de um escudeiro a 48 metros, perfurando o fêmur com fratura de 8 centímetros, hemorragia de 280 mililitros por minuto. O homem cai, escudo tombando e colidindo com o adjacente, criando brecha de 3 metros no centro. Gritos, breach, fire, volume de 96 decibéis, centro hesitando por 7 segundos. Reação inimiga, confusão amplifica, 6 escudeiros disparam carabiner a 45 metros. Rajadas de 5 tiros cada, cadência de 12 por minuto. Balas cravando 2 metros à direita da vala. Uma ricocheteando em raiz e fragmentando em 3 pedaços de 0,8 grama a 4 metros de Kuznetsov, raspando o ombro esquerdo com corte de 0,8 centímetro. Erro. Brecha leva a fogo cruzado interno.
2 balas atingindo torsos aliados, a 2 metros. Perfurações de 10 centímetros cada, reduzindo o centro para 44 efetivos. Os caçadores de elite, 32 restantes após baixas, adaptam, dividem em trios de lunetas, varrendo vala a 200 metros com ZF-39 de 4is, detecção em 75%, mas névoa residual desviando mira em 10 centímetros. Kuznetsov recarrega, clipe em 4. 2 segundos, umidade causando travamento parcial resolvido com batida manual de 0,3 kg. Alvo, luneta centro a 42 metros, detectada pelo clique óptico a 3 segundos. Respiração, 5 in, 3, 5 out. Cano ajustado 0, 5 grau para vento de 8, 5 km por hora. Disparo a 04, 20-22. Impacto no olho esquerdo, perfuração orbital de 7 centímetros, luneta caindo e quebrando em 2 pedaços. Baixas. 4 confirmadas, 5 feridos em 10 segundos. Centro recua 5 metros, escudos reduzidos a 6, coesão em 60%. Terreno intervém. Artilharia salva cai a 25 metros norte, cratera de 8 metros inundando riacho com detritos de 5 quilos, afogando um rastejador em 12 segundos por obstrução respiratória de 80%. Kuznetsov sente onda de 0,9/20 metros, terra caindo 8 quilos sobre o rifle, entupindo mira em 1 milímetro. Ele limpa com dedos, demorando 7 segundos. Unhas quebrando 0,2 milímetro. Olhos abrem por 0,4 segundo para confirmar. Norte a 70 metros, 22 homens. Fecha. Memória de 1. Bilhos horas em artilharia simulada, mantendo acertos em 47%. Escalada norte. 22 rastejadores lançam 4 granadas. Arremessos de 10 metros. Fusos de 3, 5 segundos. Explosões em raios de 9 metros, fragmentos impactando margem a 18 metros da vala. De 2 gramas perfurando bota de Kuznetsov a 1 centímetro da canela, sem dano ósseo. Pressão de 0, 4 bar pausa pulmão por 3 segundos, pulso para 118 batimentos. Resposta, 2 disparos em 8 segundos. Primeiro, rastejador a 68 metros, impacto na espinha dorsal, paralisia imediata. Segundo, condutor de cão adjacente a 65 metros, fratura de mandíbula. Norte para, efetivo para 19, cães reduzidos a 1. A 04, 21, Sul integra caçadores, 102 homens totais, formando rede de 40 metros de diâmetro, intervalos de 2 metros, MP40 com carregadores a 55%, fogo supressivo de 800 tiros por minuto. Lanternas varrem vala, lumens de 55 revelando contorno vago em 50%. Kuznetsov ouve rede fechando. Passo sul a 85 metros, 102 impactos por minuto. Norte a 60 metros, 19 chapinhos. Centro a 40 metros, 44 rangidos. Incerteza. Rádio soviético crepita. Artilharia soviética em 1 km. Versus fronte rompida, evacue. Visibilidade em 50 metros. Paranoia elevando falsos sons em 30%, um eco de explosão confundido com avanço por 5 segundos, pulso para 122 batimentos. Rotina persiste. 300 horas em redes de cerco na fronteira polonesa, repetição elevando acertos para 46% em supressão. Disparo a 04, 21, 15, sul, atirador lanternado a 82 metros, impacto no pulso, fratura de rádio, lanterna caindo e apagando o setor de 10 metros. Resposta, sul dispara 200 tiros em 12 segundos, balas traçando 4 metros ao redor, uma cravando 2 centímetros na borda da vala. Erro, supressão cega atinge 3 aliados no centro, hemorragias abdominais superficiais. Evolução, Elite lança morteiros leves de 50 milímetros a 150 metros, projéteis de 0,9 kg a 120 metros por segundo, 5 disparos em 20 segundos, impactos em raios de 8 metros. Cai a 12 metros, cratera de 0,9 metro, fragmentos de 8 grama voando,
Um perfurando o chapéu de feltro de Kuznetsov a 5 centímetros da testa. Corte superficial de 0,5 centímetro. Ele rasteja 1 metro sob detritos, demorando 6 segundos, inalando poeira, reduzindo respiração em 10%. Disparo a 0,4, 21, 35. Mortareiro a 140 metros. Impacto no tubo. Explosão prematura, ferindo 4 com estilhaços de 3 gramas. A 0,4, 22, tentativa final de eliminação. Quartel-general ordena assalto total. 213 homens convergindo em ondas de 30 segundos. Centro primeiro a 35 metros. Sul e norte flanqueando a 70 metros. Fogo coordenado de 2. 0 tiros por minuto. Granadas de 20 unidades arremessadas em arco de 15 metros. Explosões sincronizadas cobrem 200 metros quadrados. Pressão cumulativa de 1,5 bar, solo erodindo vala em 0, 3 metro adicional. Kuznetsov sente impactos, 2 obuses a 10 metros, terra de 2 quilos soterrando pernas, costela trincada elevando dor em 40%, pulso para 125 batimentos, visão periférica falhando por 4 segundos em tremores. Resposta: 4 disparos em 15 segundos através do caos. Primeiro, líder de onda centro a 32 metros, pescoço perfurado. Segundo, flanqueador sul a 65 metros, coxa femoral. Terceiro, norte a 62 metros, abdômen. Quarto, elite luneta a 55 metros, ombro. Baixas, 6 confirmadas, 8 feridos em 20 segundos, total 39 em 38 minutos. Rede falha. Ondas colidem em pânico, 12 homens pisoteados em lama, fraturas de tornozelo em 5, coesão em 45%, violando doutrina de assalto que exige 90% de penetração em 5 minutos contra posições isoladas. Escalada terminal. Artilharia soviética distante responde a 0423, canhões de 76, 2 milímetros a 4 quilômetros, salvos de 3 projéteis ceifando 15 alemães no sul, crateras de 1,5 metro, mas errando Kuznetsov por 40 metros, fragmentos aliados hostis raspando o braço em 1 milímetro. Inimigo adapta tarde, recuo parcial de 50 homens a 100 metros, mas 163 persistem, fogo esporádico de 500 tiros por minuto. Kuznetsov, soterrado parcialmente, dispara mais 21 vezes em 12 minutos. Acertos em formações desorganizadas, explorando erros de aglomeração e hesitação, rotina de 600 horas em artilharia cruzada, elevando taxa para 44%. Baixas acumuladas, 60 confirmadas a 0435, incluindo 12 por pânico interno e terreno, desafiando estatísticas de 100 em emboscadas isoladas na doutrina Wehrmacht. O cerco dissolve em retirada organizada às 0436, 153 alemães sobreviventes recuando 500 metros sob cobertura de tanques remotos, deixando 60 corpos e 45 feridos gemendo a 60 decibéis no vale. Kuznetsov permanece imóvel, 25 cartuchos restantes, pulso caindo para 95 batimentos, ferimentos acumulados reduzindo mobilidade em 50%. A frente oriental avança 2 quilômetros ao norte em 40 minutos, mas o trigo encharcado ainda ecoa com disparos distantes. A guerra persiste.